Paz do Senhor, meus queridos, voltamos com a live. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui quem vos fala, missionária Simone Noronha. Eu estive viajando num congresso internacional de cuidados de álcool e droga, de usuários ali em BH, Belo Horizonte. Foi uma bênção, acrescentar aí conhecimento à nossa vida. E Deus preparou tudo. E semana passada, aleluia, não pudemos estar realizando, Eu não pude, aliás, estar realizando a live. Mas hoje nós retornamos, estaremos aqui, aleluia, hoje, sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 6 horas, com a live Bom Dia com o Espírito Santo. E hoje nós estamos com propósito, Estou aí com o propósito Efraim, e Deus o chamou Efraim. Aleluia. O segundo filho de José, seu filho caçula, e nós vamos falar desse Deus que nos faz evoluir em tempos de crise, que nos faz crescer espiritualmente no tempo de crise. E sei que o Senhor tem uma palavra aí maravilhosa para mim e para você. Quero começar a live nessa manhã em oração, quero estar orando. Eu te convido para entrar comigo nessa manhã. Sei que algumas pessoas estão dormindo, mas sei que ao longo do dia pessoas vão estar entrando aí nessa live. Bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone Noronha. E o propósito dessa semana, e Deus o chamou Efraim. E nós vamos estar discorrendo dessa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos traga uma revelação profética nessa manhã. E Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Te convido a estar conosco aí no poderoso culto de tarde de libertação, nas quartas-feiras, na rua Santo Ivo 190, Adebrai, Jardim Piraporinha. Essa quarta-feira agora vai estar conosco aí pastora Lane vai estar conosco, e você é o nosso convidado especial. Traga mais um com você, e sei que Deus vai fazer grandes coisas aí na sua vida através da palavra de Deus. Pastora Lane aí vai estar trazendo aí uma palavra poderosa em nome de Jesus. Vamos orar, quero estar orando, apresentar minha filha Bianca, que está internada com pneumonia. Deus venha visitar minha filha em nome de Jesus, dá vitória, fúria muito grande, mas o Senhor está no controle e sei que Ele cuida do que é nosso. Enquanto nós fazemos a obra, Deus vai trabalhando e cuidando do que é nosso, do que é seu, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de ti é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, soberano, exaltado, glorioso, Deus forte, Deus poderoso, eu entro, Senhor, em tua presença nessa manhã, em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado através das nossas vidas, pela vida da Bianca nesta manhã, que está ali naquele hospital. Senhor, coloca as tuas mãos. Eu sei que o Senhor cuida e sei que o Senhor está no controle. Papai, venha repreender todas as ações do maligno, todas as ações demoníacas, todas as forças ocultas, que nesta manhã o Senhor venha repreender todo mal, e que o Senhor venha nos revelar coisas profundas nesta manhã através dessa live, através da sua palavra, da sua poderosa palavra.
Senhor, que as vidas venham se render aos teus pés. Que as vidas venham, Senhor, glorificar o teu nome, bendizer o teu nome. Pai, que nesta manhã a tua presença, Pai, possa ser real em nossas vidas. Que através do teu Espírito Santo nós possamos ser canal de bênção por onde quer que passamos. Por onde quer, meu Pai, que o Senhor nos permita estar. Quero te agradecer, Pai, pela viagem, por tudo que o Senhor realizou naqueles 2 dias que eu estive, aliás, os 3, 4 dias que eu estive ali em BH. O Senhor cuidou de mim. Senhor, obrigado. Quero apresentar, meu Pai, a vida da Dani. Que o Senhor abençoe a vida dela. Faça uma grande obra. Completa essa obra. Deus, o Senhor é fiel. Que toda barreira, todo impedimento caia por terra nesta manhã. Senhor, toda fúria que tem se levantado ocultamente contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos e a minha casa. Feche a boca do inimigo nesta manhã. Repreenda, meu Pai, a fúria do diabo. Deus, coloca teu sangue sobre a vida da Bianca. E eu apresento, meu Pai, a vida dela. Eu apresento a minha vida, a vida do meu filho e do meu genro. A minha família em especial nesta manhã. Jesus, quebra todos os laços e correntes. Eu apresento a terra. Eu apresento nesta manhã as lideranças cristãs. Eu apresento nesta manhã as lideranças governamentais. Ó Pai, os líderes nesta manhã. Eu coloco em teu altar, ó Pai, essa guerra, Pai, essa necessidade dos aflitos, dos indefesos que estão sobre o jugo da arrogância, da cobiça, daquilo que Satanás semeia no coração dos homens. Mas nessa manhã, papai, entra nessa guerra, entra nessa peleja. Senhor, olha pelo teu povo, vela pelo teu povo. Tua palavra diz que se nós orarmos e crermos e nos humilharmos, o Senhor ouvirá do céu, o Senhor perdoará nossos pecados, o Senhor sarará nossa terra. Senhor, olha por nós, vela pela tua igreja. Senhor, estende as tuas mãos para órfão, para viúva, para aquele que está necessitado, enfermo, desempregado, com problemas familiares, com problemas emocionais, com problemas espirituais. Senhor, socorre para a glória de teu nome. Eu creio, Recamaxi Arabaia, que o Senhor venha fazer um rebuliço e nos dar a resposta que precisamos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer uma obra, que o Senhor venha mudar o cativeiro, que o Senhor venha mudar a história e o teu nome venha ser glorificado. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. E nos abençoe dos altos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo possa visitar aí a tua casa, a tua família, teus filhos. Que nesta manhã o Espírito Santo venha abençoar a tua casa. Também te convido aí para o dia 2, 3 e 4 de julho. Estaremos aí com um poderoso seminário de psicologia, o 5º ano. O tema, um luto, uma dor emocional a ser vencida. Vamos aí mediar conhecimento sobre a psicologia. E você é o nosso convidado especial com esse tema tão importante. Traga alguém com você, traga a sua igreja. É um trabalho gratuito, tá? Não tem nenhum custo. O custo é você estar conosco. Em nome de Jesus, para aprender um pouquinho mais sobre as doenças da alma. Vai estar conosco aí doutor Diego Luz, doutora Kátia Cupian, eu, doutora Simone. Vamos estar discorrendo luto, uma dor emocional a ser vencida. Vamos estar falando das dores emocionais, das patologias, quando o luto se prolonga por muito tempo, ansiedade, depressão, doenças que podem comprometer o cognitivo das pessoas, o emocional, o psíquico. E você é o nosso convidado especial, Rua Santo Ivo, 190, Jardim Adebrais, Piraporinha, nos dias 2, 3, 4 de julho, às 19 horas.
Nós aguardamos você ali estar conosco. Compartilhe o link aí da minha página. Escreva, nos ajude aí para que a gente possa transmitir em nome de Jesus a live ao vivo, aí os irmãos possam estar participando, os irmãos do Brasil, fora do Brasil, possam estar participando. E eu preciso, irmão, de inscrições, que vocês nos ajudem aí para que nós possamos ter como transmitir pelo YouTube esse evento. E sei que o Senhor está amadurecendo, a gente está colhendo aí, plantando, para que lá na frente, aleluia, a gente venha colher os frutos desse projeto. Bom dia, paz do Senhor, irmã Vera, irmã Cida, irmã Jussara, que já está conosco. Deus abençoe. E nesta manhã, que o Senhor possa falar os corações. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Gênesis. Louvado seja Deus. No capítulo 41 e do versículo 38 a seguir, eu quero ler apenas 3 versículos, que é o versículo 40, 38, 39, 40 e os versículos 52, amém? Que diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharia um varão como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu vou repetir o versículo 52. E chamou José, o segundo, Efraim, porque Deus disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Oh, aleluia. Eu amo a história de José. Sou apaixonada na história de José. Nós temos muito a aprender com a história de José nesta manhã. José é o 11º filho de Jacó. José é filho de Raquel, do amor platônico de Jacó. Esse pai, ele se preocupa em instruir José, ensinando ele a ler, a escrever, matemática, hebraico, grego, egípcio. José está sendo instruído pelo seu pai na sua adolescência, na sua infância. Assim como Isaac e Raquel. Tinha preferência pelos filhos. Aliás, Isaac e Rebeca, perdão, não, Raquel é a esposa de Jacó, e Rebeca. Jacó também faz e repete o mesmo esquema parental. A preferência agora de Jacó é José e Efraim e Benjamim, que são os filhos da sua velhice e do seu amor, da esposa que Jacó amava incondicionalmente. Com essa divisão, com essa acepção, Jacó traz
ressentimentos para os filhos. E esses outros filhos se sentem rejeitados por Jacó. Porque Jacó está dando mais atenção a José e Benjamim. E os demais filhos estão trabalhando no campo, cuidando do rebanho, da lavoura. Estão aí trabalhando. Enquanto José está sentado com seu pai, aprendendo a ler, a escrever, aprendendo as culturas dos povos. Jacó está ensinando José. Entendemos também que Jacó era um homem muito inteligente. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta manhã. Você pai, você mãe, não faça comparação injusta com seus filhos, os comparando uns aos outros. O que é uma comparação injusta? É quando você pega um modelo e você fica fazendo essa comparação. Ah, porque fulano é assim e você não é assim. Ah, porque Bertano faz assim e você não faz assim. Não. Cada um é diferente um do outro, mas cada um tem as suas habilidades, tem as suas qualidades, tem também as suas falhas. Quantos pais, aleluia, quantas mães fazem comparação dos filhos uns com os outros. E isso causa no coração, na alma dos filhos, um sentimento de inferioridade, um sentimento de rejeição. E Jacó fazia isso. Mas, de uma certa maneira, era Deus instruindo Jacó para preparar José para aquilo que Deus estava projetando lá no futuro para ele. José era um menino obediente. José obedecia tudo que o seu pai falava com ele, aleluia. Era um menino temente a Deus e obediente a seu pai. José, ele era, vamos dizer, o fofoqueiro de Jacó. Tudo que os seus irmãos faziam, José vinha e falava: ó, meu pai, meus irmãos estão fazendo assim. Ó, meu pai, meus irmãos estão dessa forma. E isso também reforçou a raiva desses irmãos, o ciúme, aleluia, que esses irmãos começaram a ter de José com Jacó. Oh, aleluia! E uma coisa, irmãos, que nós precisamos ter cuidado é não repetir esquemas tóxicos familiares. Porque Jacó repetiu o mesmo esquema de seus pais, fazendo acepção dos filhos. E às vezes isso é inconsciente, mas agora eu estou te dando uma consciência reflexiva. É quando você se volta para você e você analisa, aleluia, a sua interioridade humana. Você se volta para você na consciência reflexiva e você analisa aquilo que você pensa dentro das suas atitudes, das suas ações, e você vai buscar tomadas de decisões assertivas na vida. Agora, Jacó, ele passou e vivenciou tudo aquilo com Esaú, por causa da sua mãe, Rebeca. E Jacó significa enganador. E Deus, quando ele guerreia com o anjo no vale de Jaboque, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Orecamacheia. Deus muda o caráter de Jacó. Muda o interior de Jacó. Mas Jacó,
ele não aprendeu, ele não colocou em prática tudo aquilo que ele viveu com o irmão dele, Esaú. Ele viveu anos fora do conceito da família por causa da ira, da inveja, do ciúme de Esaú e de tudo que ele fez com o irmão dele. E Deus vai ensinar Jacó de uma forma dolorida. A mesma semeadura que ele semeou na vida de Esaú, Deus agora vai usar Jetro, né, o seu sogro, e ele vai passar por tudo aquilo que ele passou com o irmão e permitiu viver com o seu irmão Esaú. Né? O sogro engana ele, ele vai trabalhar para o seu sogro, para os pais da sua esposa. E ali ele vai, passando por processos difíceis. Por processos de forjar caráter. Quero abrir um parênteses. Alá Machuri canta nesta manhã. Caráter. Está faltando caráter no povo de Deus. Está faltando transformação. Porque é aquele que encontra com Jesus, assim como Jacó se encontrou com o anjo no vale de Jaboque, houve uma mudança. Jacó falou, eu não posso ser essa pessoa que eu era. Eu não posso voltar da maneira que eu saí. E ele não estava falando de bens materiais, não. Não era o bem material, a riqueza que ele adquiriu, os anos de trabalho, que foram 14 anos trabalhando para o seu sogro. Não. Jacó, ele queria uma mudança interna, uma mudança de dentro para fora, uma transformação. Porque aquele Alabachuri Andanai que se encontra com Jesus, ele tem mudança, metanoi, mudança de mente. Cardia, mudança de coração. Deremente acai. Mudança no coração, na alma, no espírito. E assim Deus fez com ele. Porque ele desejou essa mudança. Eu não posso voltar da maneira que eu saí. Mas eu tenho que voltar transformado, mudado. Mas aí Jacó, ele permite viver as mesmas intrigas que ele viveu com Esaú no meio dos seus filhos. Que nós possamos, nesta manhã, sermos maduros, ter maturidade espiritual dentro da nossa casa, com os nossos filhos e nessa relação. Porque maturidade significa um estado de desenvolvimento completo, físico, mental, emocional, que permite a pessoa agir com prudência, com equilíbrio, com responsabilidade. Jacó agora está imaturo dentro da sua casa, mas por permissão de Deus. Deus permite tudo isso. Mas ele não media essa ponte de ciúme, de intriga, de inveja, de raiva, de contenda entre os próprios filhos. E cada vez mais esses filhos vão ficando irritados, vão se sentindo inferiorizados, vão se sentindo desvalorizados pelo seu pai. E esse demônio do ciúme e da inveja vai crescendo dentro do coração dos filhos de Jacó. Lamar canarasaio. Mas era um propósito que Deus tinha na vida de José. E José significa Deus acrescenta ou Deus acrescentará.
E esse processo que José passa com os irmãos é permissível por Deus para que, aleluia, a fome que está para assolar o mundo e que poderia destruir a família de Jacó. E desta família tem Judá. Judá, aleluia, é escolhido no plano salvífico para que a descendência do Messias, do Cristo, emerja. E nesta família de Judá vem a genealogia de Cristo. O reino inimigo, o reino espiritual, trabalhava também para destruir. Satanás tentava destruir os planos de salvação para a humanidade. Ele tentou, mas o nosso Deus é onisciente. Ele conhece o futuro e o futuro pertence a ele, o presente e o passado. Satanás não pode ver o futuro. Ele só vê o passado e o que está acontecendo aos seus olhos. Ele não pode sondar o meu coração profundo, da minha alma. Ele não pode sondar o teu profundo com Deus. Mas ele pode influenciar a tua mente. Ele pode lançar dardos inflamados do maligno. Ele pode influenciar a tua mente. Porque quando nós vamos lá para o jardim, nossos primeiros pais, Satanás influencia Eva a pecar contra Deus. Quando nós vemos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 4, o Espírito Santo, remasse canta, leva Jesus para o deserto e para ser tentado pelo diabo. Mas a tentação que Jesus vai passar no deserto é a tentação da mente, é a influência da mente. Ele induz Jesus pelo olhar, ele induz Jesus pelo ouvir, ele mostra a glória do mundo, ele mostra o poder dos homens e diz: se tu me adorar, eu te dou tudo isso para você. Jesus diz para ele: somente Satanás adorará o único Deus vivo e poderoso que é o meu Pai. Só a ele eu renderei a adoração verdadeira. E assim ele diz: vai-te de mim, sai, Satanás, vai embora. De cama cheia. Com autoridade ele expulsa o demônio. E Satanás se ausenta por um momento, irmãos, por um pouco de tempo, algumas traduções. Jesus sofreu muitas guerras, não foi só no deserto. Satanás lutou o tempo todo no ministério de Jesus, para Jesus não concluir o plano de salvação. Jesus teria que morrer, sofrer por mim e por você, que é o plano, né? Que é a sétima dispensação, que é a dispensação da graça. Aleluia! Porque nós estamos na dispensação da graça, estamos nesse tempo da aliança abrâmica. Deus nos fez a promessa, e fez a promessa, Abraão, somos descendência de Abraão. Jesus precisava morrer para que nós tivéssemos o direito de salvação. Mas não é isso que eu quero estar ministrando, eu quero voltar para José. Agora José está lá sendo preparado. E José é um menino obediente. José, ele não se mistura com os filhos de Bila, a concubina de Jacó. E a Bíblia diz que ele faz diferente. Ele tinha instrução, tinha preparo desse pai. E ele não se embaraça com coisas que entristecem o seu pai ou Deus. Ele tem temor de Deus, José. E a Bíblia diz que Jacó vai tecer uma túnica colorida. E essa túnica
é a razão dos irmãos arquitetar um plano para matar os próprios irmãos. Vamos matar José. Vamos matar José. Mas era Deus preparando Israel para viver e para passar pelo processo de escravidão lá no Egito. Porque lá em Abraão, Abraão se envolve com a serva egípcia, Agar, dorme com ela, tem Ismael nasce, começa os conflitos também lá. E aí Deus não tinha aliança de pacto, de promessa. A aliança não foi feita com Ismael, porque Ismael foi os homens, ou o homem que o conduziu. Não houve intervenção de Deus. Agar é a lei da carne e a aliança que tinha da carne e da lei. Mas Isaac é a aliança da graça, a aliança da fé. Porque Ismael foi incitado pelo homem, mas Isaac veio pela predestinação divina. Não houve intervenção humana, houve intervenção de Deus. Aleluia. Agora, José vai ser o canal de livramento para a casa de Jacó e sua descendência. Porque havia uma promessa abrâmica lá atrás. E a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar que não se pode contar. Esse pacto eterno que vem através do sacrifício de Isaac no altar, para que a humanidade hoje pudesse ter o direito de salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus agora prova o amor incondicional por ele à criação e pede para Abraão seu único filho, Isaque. Aquele que sorri, ou Deus sorri. Agora ele pede Isaque no altar. E Abraão, sem hesitar, leva Isaque para o Monte Moriá, o monte de Deus, e o coloca no altar e diz: Deus proverá, filho, para si o cordeiro antes de chegar. Porque Isaque pergunta para ele: pai, onde está o cordeiro? Não, filho, o cordeiro Deus proverá. Mas o cordeiro era Isaque, representando Cristo na cruz. Mas quando Abraão vai matar Isaque, sacrificá-lo, o anjo grita e diz: Abraão, não toque no menino. Deus viu e aprovou-te e sabes que tu tem fé. Deus viu que valia a pena ainda insistir ainda com a criação. Então Deus cria o plano salvífico. Então Deus entende, e Deus vê o amor de Abraão por Deus e obediência suprema. Aleluia! E Abraão é o pai da fé. Aliança da fé, aliança salvífica, pela fé. Agora não precisa mais, aleluia, de sacrifícios em altares como eram feitos no Velho Testamento. Agora
O sacrifício foi Jesus por mim e por você na cruz. José está aí e agora ele vai ser um canal de bênção. Ele vai ser o livramento da sua casa. E Deus se revela a José através de sonhos. E José começa a ter sonhos. Não foi José que sonhou. Foi Deus que sonhou para José. Oh, aleluia! E José, ele sonha. E começa a contar esses sonhos para os irmãos. E ele começa a dizer, olha, eu sonhei que eu estava atando molho no campo. E o meu molho se levantava. E também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então os irmãos, já com raiva, disse, tu, pois, deverias reinar sobre nós? Tu deveria ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia pelos seus sonhos e por suas palavras. Quanto mais ele falava, e depois ele sonha de novo. E ele vai lá contar para os irmãos. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E o pai dele, Jacó, repreendia José para não ficar falando o sonho. E José dizia, pois esse sonho, que sonho é esse? Porventura, nós, eu, sua mãe, seus irmãos, vamos inclinar perante ti, em terra? E os irmãos começavam a criar mais inveja. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui nessa manhã. Sabe o que Deus quer ensinar para nós hoje? Não fica falando os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que Deus tem dado, ramaché para você. Não fica falando para qualquer um, não. Porque isso levanta, causa inveja, causa empatia, causa intriga. Guarda no coração. Viva as promessas de Deus. Tem pessoa que Deus começa a dar revisão para eles, revelação para eles. Eu vou passar uma experiência que eu tive com Deus quando eu era nova convertida. Eu era nova convertida, não entendia muitas coisas. E Deus me deu uma revelação um dia que uma nuvem chegava até a janela de meu quarto. E aquela nuvem era resplandecente. Eu me lembro até hoje. E saiu uma mão enorme daquela nuvem com uma caixinha, 3 caixinhas tinha naquela mão. Eram caixinhas de ouro. Eram 3 caixinhas de ouro. E eu ficava maravilhada com aquelas 3 caixinhas. E aquela voz dizia, daquela nuvem, dizia, filha, há 3 mistérios para ser revelado a você na terra. E hoje eu te dou a primeira. Quando ele abriu a primeira caixinha, havia uma flor de ouro. E aquela flor, ela era encandecida de fogo. Eu ficava maravilhada e ele me entregava aquela caixinha nas mãos. Aquela caixinha vinha para minhas mãos e ele falava assim, ó, essa é a primeira. Ao tempo determinado, as demais caixinhas se abrirão para você. Era segredo do céu entre eu e Deus.
Só que eu não entendia, eu não tinha o discernimento, a maturidade espiritual, que é esse desenvolvimento completo, físico, emocional, que permite que nós possamos agir com o quê? Com prudência, com responsabilidade. Tem coisa, aleluia, que não é para você falar, não é para eu falar, é para nós guardarmos segredos com Deus. É para você ter segredos com Deus. É para eu ter segredos com Deus. E eu, na minha ingenuidade, fui contando para o povo. Ai, Deus me deu essa revelação. Imaturidade, irmão. Eu comecei a ver as pessoas ficar indiferentes comigo na igreja. As pessoas me olhavam assim de lado. Só que aí, na noite seguinte, o anjo veio de novo. Porque você abriu a boca, as 2 outras caixinhas não serão mais te entregues para você. Era um segredo entre eu e você. E você, não era para você falar, era para você guardar. Aí eu aprendi a lição. Foi a primeira revelação que eu tive com Deus na terra. E aí eu fui orar e entender que naquele momento era um particular meu com Deus. O que representava aquela flor? A palavra, o dom da palavra. Com excelência. O Senhor deu o dom da palavra com excelência. Porque a flor representava a palavra. Porque, olha, você vai ministrar um tempo com exortação, mas com mansidão, com fragilidade, com sensibilidade espiritual. E aí o Espírito Santo foi me discernir o que representava aquela rosa, aquela flor que estava dentro daquela caixinha. É com unção, é com fogo, porque ela encandecia de fogo, e o fogo representa essa presença de Deus. A presença do Espírito Santo com fogo, Lamar, Canai, com revelações profundas, com revelações sensíveis. E eu chorei muito. E eu pedia, Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. E eu pedia perdão todo dia para o Senhor. E aí a gente vai aprendendo com Deus. Aí a gente vai crescendo espiritualmente com Deus. Porque crescer espiritualmente é passar num processo contínuo de amadurecimento de fé. E nesse amadurecimento de fé, a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se aproximando de Jesus. É isso que o Senhor requer de mim e de você nesta manhã. Crescimento, primeiro, amadurecimento e crescimento espiritual. Nós possamos ser ios, filhos maduros, não tecnon, filhos imaturos. Que nós possamos ser ios nesta manhã. Ios em grego é filho maduro, filho adulto. E tecnon, criança imatura, bebê. Não, nós somos adultos, tecnamaché, ios, filhos maduros. E José foi ser forjado. José foi ser ensinado. Fora da toxicidade de Jacó, fora da toxicidade de Rebeca, de Raquel. Ele vai ser ensinado fora dessa toxicidade. E os irmãos vão ficando cada vez mais com ódio, com inveja dele. Mas José era imaturo, José era um tecnon, José não era ios ainda.
Ele era um jovem, adolescente. Mas ele era obediente a Jacó. Ele fazia tudo que Jacó mandava. Quando Jacó ele faz a túnica colorida para José, aí o negócio ficou pior. Aí eles planejou mesmo matar ele. Porque a túnica colorida só reis e homens grandes usavam, homens muito ricos, usavam aquele tipo de túnica. E Jacó fez só para quem? Para José. Os outros filhos, ele não se preocupou. Como que eles iam se sentir? E ele tece essa túnica para José e dá de presente para José. Aí José, na imaturidade, no tecnon, veste as vestes que o pai deu e começa a se apresentar para os irmãos. Olha o que meu pai fez para mim. Olha o que meu pai fez para mim. E isso inflamou cada vez mais o coração dos irmãos. E cada vez mais o ódio se criou dentro do coração deles. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, que manhã gloriosa, crente. Às vezes a guerra não é lá fora. Muitas vezes você vai viver a guerra dentro. Porque a guerra de José não era fora. A guerra de José era dentro e com os irmãos. Não pensa você que está dentro da igreja que não existe essas coisas. Existe. Pessoas que ainda precisam se libertar. Precisam amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente com Deus. Sair do tecnon. Tem muita gente no tecnon. Sabe, o bebê imaturo, criança imatura, birrenta, criança carente, criança chorona, criança medrosa. São as crianças vulneráveis que emergem. Que é criança vulnerável, missionária Simone? É as necessidades básicas da infância que não foram supridas. Aí a gente quer suprir num tempo de adulto, que não é esse tempo. Aí o sentimento da criança ciumenta e birrenta é na birra. Aí aquele crente, se não me elogiar, se não falar que eu tô fazendo bem feito, eu não vou fazer mais. Porque o pastor não reconhece. Porque a pastora não reconhece. Ninguém reconhece. O reconhecimento não é do homem. A obra não é do homem. A obra é do Senhor. O reconhecimento tem que vir do Senhor. Crentes imaturos, que não entendem que maturidade é um processo que amadurece a nossa fé e vai nos aproximando cada vez mais de Deus. E a gente não vai se embaraçando com essas coisas. Ciúme é do diabo. Inveja é do diabo, não é de Deus, não. Porque ele tem inveja doentia de Deus, ele tem ciúme da relação de Deus com as nossas vidas. Você não tem noção, crente, como o diabo tem ciúme de mim, de você, com o Espírito Santo, com a presença de Deus em nossas vidas. Eu brinco que eu falo que ele fica mais encapetado ainda no inferno. Porque ele não tem mais chance, irmão. Ele não tem chance. Eu e você, a gente peca, a gente se arrepende, pede perdão, Deus vai lá e perdoa. Mas ele não tem chance. É condenação eterna. Mas nós ainda temos chance, irmão. Pecamos e ainda Deus nos perdoa. Mas Satanás não, ele gerou o mal. Ele é a essência do mal. Ele criou o mal dentro dele. E esse mal é eterno. Ercamartia. É eterno, não tem mudança. Não tem transformação. Porque é eternidade.
E por isso que Deus tirou a árvore da vida, da eternidade. E tirou logo Adão e Eva de lá, porque senão nós também seríamos condenados eternamente, como Satanás. Ora, camacheia. Tem noção do amor de Deus, a graça de Deus sobre nós? O amor que Deus tem pela minha vida, pela tua vida. Pessoas que acham que aqui em cima se sente rejeitado, se sente frustrado, tá triste, com depressão. E aí o diabo vem com os dados inflamados. Tá vendo? Ninguém gosta de você. Tá vendo? Você é uma rejeitada. Tá vendo? Ninguém se importa. Ai, pra quê? Olha, pra que essa vida? Vai lá, se mata, marra a corda, bebe o remédio da casa, compra o veneno e toma. Ó, joga lá de frente o carro. Pra quê? Você é uma rejeitada. Crente que só dá ouvido à voz do diabo, mas não crê na voz de Deus mais. Volta a acreditar nos sonhos que Deus tem para você. Volta nessa manhã a ouvir a voz do Senhor. É igual aquele hino, eu preciso calar as vozes ao meu redor, mas ouvir a voz de Deus nesta manhã. Ouça a voz do Senhor, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Que Rafá, nesta manhã, visite você, o Deus da cura. Te liberte dessa depressão, te liberte desse medo, te liberte dessa ansiedade, te liberte, que Ele venha te libertar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há nada impossível para esse Deus. Não há nada, não há enfermidade que Rafá não cure. Mas, o segredo é fé. A fé é que faz o céu se mover. Ao meu favor e ao teu favor nesta manhã. E quando José se apresenta com essa túnica, a inveja, o ciúme aumentou, a raiva, a ira, o ódio. Quantas pessoas, irmão, têm ódio da gente? Às vezes você nem sabe que a pessoa está com raiva de você, está com ódio de você. Mas saiba que o que importa é a presença de Deus em mim e você. Porque aonde há a presença de Deus vai ter as pessoas vão se incomodar mesmo. Você não vai agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo. O que importa é agradar a Deus. O que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. É essa presença que eu e você não pode abrir mão jamais. Por que você está preocupado com quem está falando, com quem tem deixado de falar? Por que você se preocupa com quem está falando ou deixando de falar? Se preocupa com aquilo que Deus fala ao teu respeito. Eu vou repetir, porque o Espírito Santo está mandando eu repetir isso. Se preocupe a partir de hoje o que o Espírito Santo está falando ao teu respeito. Se preocupe com isso. Não com o que o outro deixa de falar ou achar. Agora se preocupe com o que o Espírito Santo acha ao teu respeito e ao meu respeito. Porque José está lá. Sabe por quê, crente? Eu estou vivendo essa palavra. Efraim. E Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José sabia por que pôs o nome no seu segundo filho Efraim. Porque ele aprendeu. Ele aprendeu a lição.
Ele não repetiu o esquema parental. Decanto, Mariquita. Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Não sai da onde você está, não. Deus está falando para crente aqui, ó. Fica quietinha na sua igreja. Estão te humilhando? Continua lá. Estão te rejeitando? Continua lá. Estão te ignorando? Continua lá. Estão te desprezando? Continua lá. Porque é lá que Deus vai fazer você crescer. É lá que o Senhor vai mostrar a glória dele e vai se revelar no seu processo, no seu ministério. Eu estou falando isso com propriedade. Porque eu prego o que vivo e vivo o que prego. Deus nos faz crescer na terra, na onde as pessoas nos humilham, nos rejeitam, nos critica. Labarca Tchoramai. Fica onde Deus te plantou. Fica onde Deus te colocou. Não saia porque a Maria está falando, o Joaquim está dizendo, o fulano está criticando. Não. Fica onde Deus te plantou. Porque se Deus é comigo, se Deus é com você, é aí que Deus vai fazer a gente crescer. É aí que ele vai se revelar na minha vida e na sua. Porque foi assim com José. José foi escravo, seus irmãos jogou ele no poço, venderam ele para uma caravana ismaelita, da descendência de Ismael, já vem lá de Abraão. Mas era tudo um plano e um projeto de Deus. Eu quero falar para você. Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, tudo que eu já passei e tudo que eu vou passar é projeto de Deus. Olha, baixeira. Eu vou repetir. Tudo que eu já passei, tudo que eu estou passando e tudo que eu vou passar é projeto de Deus. E tudo que você está passando, que vai passar e que já passou, é projeto de Deus. Nada acontece na vida de um crente por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito de Deus com José era cumprir a palavra. Abraão dormiu com a egípcia lá. Abraão atropelou o tempo de Deus. Mas Deus disse, agora Abraão, sua descendência vai ficar lá, 400 anos no Egito. Porque você desceu para peregrinar no Egito, eu não mandei você para o Egito, eu mandei você peregrinar em Canaã, ficar em Canaã. Você foi para o Egito. Agora sua descendência vai ter que ficar lá. Mas eu vou me levantar o tempo e vou tirar o meu povo com mão forte. Já era Deus para mostrar, se revelar. Para se revelar na sua glória. É nos momentos mais difíceis da nossa vida, crente, que Deus se revela para nós. É nesses momentos mais difíceis que Deus se revela para nós. Deus está falando, fica quietinha aí aonde Ele te plantou. Não sai da onde Deus te colocou, não. Fica quieta, orando, buscando, consagrando a sua vida. Oremashio Komaya.
Não é tempo mais da gente ficar indo para lá e para cá e gente, não existe igreja perfeita não, irmão. Não existe ninguém perfeito não, o problema é esse olhar de perfeição. Não, irmão. A igreja é um pronto-socorro. Tem gente quebrada de todo jeito lá dentro. Tem gente doente de todas as maneiras. Mas lá é o lugar da cura, da libertação, da mudança, da transformação, metanoia, mudança de mente. Transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. De dentro para fora. José, ele casa com Zefenate. Quem era Zefenate? Era filha de sacerdote egípcio. E Zafenate, ela era uma sacerdotisa dentro do templo egípcio. E significa aquela que pertence à deusa Neti. Quem era a deusa Neti? Era considerada a deusa da guerra, caça. E a padroeira da cidade delta do Nilo. Através da vida de José, Zefenate se converte ao Deus de Israel. Ela se volta ao Deus do seu marido. José influencia Zefenate. E ela se converte ao Deus vivo, ao Deus poderoso. E ela tem 2 filhos, Manassés, o primogênito, e Efraim. Que foi essa mensagem que Deus me deu esta semana. E o Espírito Santo dizia, mulher, vou fazer você crescer na terra de tua aflição. E eu dizia, Deus, que negócio é esse? Marco, chegou o tempo de você viver promessa. Chegou o tempo de eu me revelar na tua vida. Chegou o tempo de eu mostrar que eu sou. Porque você não vai dever aos homens. Mas sou eu, Deus, que levanto e faço no teu ministério. É um ano, mulher, de restituição, um ano de mudança, um ano que eu vou mudar e vou fazer grandes coisas. Um ano que eu vou honrar tua fé, tua obediência, teu temor, eu, Senhor, vou mostrar minha glória. E este ano, Deus falou para mim em janeiro, quando se fez um ano da morte do meu esposo, Deus disse para mim, filha, fecha a clínica. E eu, Senhor, fechar a clínica, feche. Porque eu agora quero cumprir na tua vida as promessas. E você vai trabalhar muito na obra. E você vai viajar, e você vai fazer a obra, e você não vai ter tempo para cuidar fisicamente do meu povo. Mas eu vou te levar com abrangência para cuidar de forma maciça. E eu vou te levar em lugares em que eu vou fazer grandes coisas. E eu obedeci e fechei a clínica. E passei a atender online. Atendimentos online. E quando foi agora, eu viajei para BH. E o pastor presidente do nosso campo nos chamou para assumir um cargo importante no campo, junto com outro irmão, doutor Gustavo. Estamos agora como líder de missões do campo todo de Adebrais, do campo todo da Assembleia de Deus aqui nas regionais, aqui no Brasil, nas regiões, junto com o nosso irmão, doutor Gustavo.
Jamais, irmão, eu imaginaria tomar posse de um cargo desse. Estamos aí aprendendo. Estamos aí semeando a sementinha. E quando eu cheguei na segunda-feira, eu fui surpreendida com essa notícia, que eu nem estava presente na reunião. Mas o Senhor, quando Ele usa o profeta, que Ele fala, Ele cumpre. Porque Deus tinha usado a irmã Elisângela. E dizia para mim, eu vejo você numa liderança e você vai estar em missões, irmã Simone. E eu falei, amém, irmã Elisângela. Se for a vontade de Deus, eu aceito. Eu guardei no meu coração. E domingo retrasado, o que passou, sem ser esse o outro que da semana retrasada, eu ministrei no culto de missões da minha igreja. E Deus me deu um sonho de divina revelação. Que eu estava no campo. E que quando eu olhava para o lado no campo, havia um pé de manga, que tinha só 3 mangas nesse pé. E essa manga estava madura. E o anjo dizia para mim, hoje você vai colher essas 3 mangas para o rei. Mas o que eu tenho para te mostrar é maior do que isso. Olhe para o lado. Eu olhava para o lado. Havia uma horta muito grande, que não havia fim. Eu só tinha o começo dela. Mas não havia fim aquela horta. E ele dizia, tu vais cuidar daquela horta com mais um. Eu vou pôr em tuas mãos também. E tu vais cuidar. Ora, cama cheia. Tu vais cuidar. E eu acordei, orando, falando com o Senhor. E na noite de domingo foram 3 almas que se renderam ao Senhor Jesus. A pregação, o Deus que te encontra no caminho. Atos 9, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Jesus salvou no domingo. E quando foi neste domingo agora, que passou, eu estava em BH voltando para casa. O pastor nos colocou para ajudar o doutor Gustavo no campo de missões das Assembleias de Deus. Irmão, o que falar desse Deus nesta manhã? Porque você duvida. Porque você não acredita naquilo que Deus tem para você. Creia, Lamaracai. Não duvide daquilo que Deus tem te prometido. Porque aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Olha onde José chegou. A gente passa no processo, irmãos. Precisamos passar no processo para chegar no resultado. Eu vou repetir. Muitas vezes vamos passar no processo para chegar no resultado. Porque não tem resultado sem processo. E não tem processo sem resultado. Ora, Macanai. Não há. E às vezes esse processo dói. E José passou por todo esse processo. Foi escravo, foi vendido, foi rejeitado pelos irmãos. Mas era um plano de Deus na vida de José. Era Deus trabalhando para o resultado. Ele tinha que passar no processo para aprender, para ter maturidade espiritual, para crescer espiritualmente. Por isso que ele disse, Deus me fez crescer em terra de minha aflição, Efraim.
E José cresceu no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da distância do amor de seu pai, dos seus irmãos. Mas Deus, cada dia, cada processo que eu e você vai passando, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos enraizando cada vez mais. Porque o crente que tem raiz, assim como o meu presidente pregou ontem, o pastor José pregou lá na sede, dizendo, tem raiz, permanece de pé. Porque quem está na rocha tem raiz, quem está na areia sucumbe. Mas eu e você é igual o bambu chinês. Vem o vento, ele emboca. Quando passa o vento, ele volta. É igual a palmeira. Ela inclina e depois ela volta para a posição. É o processo. A gente vai passando no processo para aprender, para entender, para se aproximar mais de Deus, para conhecer mais as coisas do céu. E foi assim com José. Foi escravo. Foi contador. Foi agente carcerário. Foi presidiário e depois agente carcerário dentro da prisão. Para chegar ao propósito maior. Sabe o que Deus está falando nesta manhã? O processo que tu estás passando e eu estou passando é para chegar no processo maior, no propósito maior. Porque o propósito maior que Deus tinha para José era ele liderar, governar um cargo público. José era governador do Egito. De Camoretia, era um cargo público, um cargo de honra. Que Faraó disse, olha, você manda em tudo abaixo do meu trono, você só não sobe no trono. O trono quem domina sou eu. Para chegar no propósito maior foi um processo, ó, gradativo, dia a dia. Escravo para aprender a lidar com a terra. Escravo para aprender a armazenar os alimentos. Escravo para separar os bons grãos, para entender sobre a terra, sobre a agricultura, sobre o plantio, sobre a irrigação. Contador para aprender a fazer a administração financeira de toda a casa, de tudo que entrava, de tudo que saía. José aprendeu tudo dentro da casa de Potifar, de agricultura e matemática e finança e administração, tudo José aprendeu. E aprendeu a lidar também com as fraquezas da sua carne. Porque a mulher de Potifar se apaixonou por ele e começou a perseguir ele e começou a tentar seduzi-lo e ela queria que ele fosse homem dela, porque Potifar era eunuco. E por ele ser eunuco, ela dormia com os escravos dela. E José era um homem bonito, afeiçoado. E José, ó, corria dela, fugia dela, se escondia dela. Até o ponto que ela falou assim, ah, você não me quer não? Então, peraí que você vai morrer. Então, seu escravinho, você está me rejeitando, então eu vou te matar. Eu vou inventar uma mentira e eu quero ver você sair dela. Olha que situação. Eu vou inventar algo que vai acabar com você. Quantas pessoas inventam calúnia com o meu nome, com o seu nome. Mas tem uma coisa. Até na calúnia, na mentira, no engano, Deus tem um propósito maior. Mas o propósito que Deus tem na minha vida, na tua vida, nós vamos chegar onde Deus quer. É só permanecer. Calamaracaia, xarabataia.
Sabe o que Deus está falando esta manhã? Exaltação para crente nessa live. Deus vai honrar alguém. Deus vai vai elevar um degrau a mais alguém nesta manhã. Decantanai. Não vai ser a calúnia, não vai ser a mentira, não vai ser a fofoca, não vai ser a rejeição, não vai ser o ciúme, não vai ser a inveja que vai impedir o que Deus tem na minha vida, na sua vida. Pode até rasgar a túnica, mas aquilo que Deus me deu e te deu, a túnica não serviu para os irmãos de José, porque aquela túnica foi feita na medida de José. Aquilo que é para mim, para você, ninguém toma, ninguém tira, ninguém rouba. Aquilo que Deus entrega para mim, para você, só Ele tem o poder de tirar. Porque até mesmo no comprou, no engano, na inveja, na mentira, Deus se levanta em favor de José. Quando o inferno pensou que tinha vencido José, Deus estava planejando descer lá na prisão um copeiro e um padeiro. Olha a estratégia de Deus, um copeiro e um padeiro, que foi para dentro da prisão para levar José até Faraó. Olha a ponte que Deus usa, um copeiro e um padeiro. É da onde você e eu não espera que vem o agir de Deus, a providência de Deus, a resposta de Deus nesta manhã para alguém. De calamácia. Mas o segredo, não desiste do teu chamado. Não desiste daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Não desiste da presença de Deus na tua vida. Não sai da presença de Deus. Permaneça. Porque você vai chegar lá, aonde Deus quer. Eu vou chegar onde o Senhor quer. Com humildade, como José, com simplicidade. Porque não havia arrogância no coração de José. José era um homem manso, humilde, simples de coração. Humilde. Sábio. E é isso que nós precisamos, maturidade. Ios, filho maduro. José era um menino que foi amadurecido no sofrimento. Passou no processo e cresceu com Deus. Por isso ele colocou Efraim no nome do seu segundo filho. E Deus me fez crescer em terra de aflição. Ele está dizendo, Senhor, tu me amadureceste. Tu me ensinaste na dor o que é te servir. Tu me ensinaste a fidelidade da fé, da integridade, do caráter, do moral. Ora, camacheia. Ele está lá agora, ele é acusado de assédio. Ele é acusado de um abuso que ele não cometeu. Ele é acusado de algo que ele não fez. Mas era permissão de Deus, para Deus se revelar no plano maior. Olha o que Deus está falando. Tem situação que vem, que é para Deus se revelar num plano maior na minha vida e na sua vida. Camore cataracia. É para se revelar num plano maior. Cadai orebe. Porque nesta manhã Jesus está falando, eu estou desfazendo essa panela do diabo. Está vindo revelação aqui do céu para alguém. Jesus está falando, sabe por quê? Porque você não fechou a boca, você falou demais. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, eu estou fechando a boca, eu estou quebrando esta panela, eu estou tirando o veneno desta panela e eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fechando a boca do veneno nesta manhã. Eita, Jesus. Eu estou fechando a boca do veneno. Eu estou fechando a boca do veneno. Eu estou fechando a boca do veneno. O Senhor está mandando falar. Eu estou desfazendo dessa panelinha do diabo. Meu anjo está descendo na terra hoje para fechar a boca do leão. Porque ele vai sondar a inocência no teu coração e no meu.
Assim como ele fez com Daniel. O anjo primeiro desceu para sondar se havia inocência. Quando o anjo disse não há dolo, ou seja, não há culpa, ele não atacou ao rei. Ele é inocente. Aí o anjo, fecha a boca dos leões agora. Quem é fiel com Deus, Deus é fiel com ele. Deus está fechando a boca do leão nesta manhã. E quando ele está lá, que ele é levado pela lei egípcia, era para ele ter sido executado em praça pública como humilhação, como vergonha. Mas Potifar sabia que José era um homem íntegro e moral. Mas aí o orgulho, por quê? O orgulho que imperou, porque ele era eunuco. E se ele falasse, não, porque eu não sou homem para minha esposa. Ele não queria se expor. Então foi o meio que ele usou para não permitir que José morresse, que ele fosse para a prisão. E ele coloca José lá na prisão. Deus levando José nos propósitos. Eita, a live saiu aqui. Voltamos. Tudo há um propósito. E neste propósito, o diabo não tem poder de desfazer os projetos de Deus na minha vida e na tua vida. Deus sempre vai usar uma ponte de escape. E foi o padeiro e o copeiro lá dentro da prisão. José recebe um dom com excelência de discernimento de sonhos. Deus dá revelação para ele. E por que o nome de José, Faraó colocou Zafenate Paneia? Este nome em egípcio significa descobridor. Olha que coisa linda, irmão. Descobridor das coisas ocultas. Olha. Descobridor das coisas ocultas. Zefenate Paneia. Aquele que vê o que é o oculto. Aquele que recebe mensagem que ninguém conhece. Que ninguém sabe. Eita, coisa linda. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou revelar coisas profundas. De Kamanaya. De Canchorebaia. Eu vou mostrar coisas ocultas para o meu povo. Lemácia Kadará. Eu vou falar de coisas que ninguém conhece, que ninguém sabe. A partir de hoje, o Espírito de excelência desce sobre mim e sobre você. O Espírito das divinas revelações. Deus vai se revelar mesmo. No profundo e no oculto. Recanta lá, maché. Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida e na minha. Agora José está lá e discerne os sonhos que as horas já foi, meus irmãos. Coisa linda essa manhã. E os sonhos... José fala para o copeiro, daqui 3 dias você vai estar de novo servindo o copo de Faraó. Mas o padeiro, daqui 3 dias, sua cabeça era cortada e pendurada para os corvos comerem o seu corpo. Aí ele fala para o padeiro, olha, lembra-te de mim lá em cima, quando vos restituir teu cargo. Só que passa o tempo, o padeiro não lembra de José. José ficou esquecido. Sabe o que Deus fala para mim e para você nessa manhã? Você e eu não vai dever nada para homem. Sabe onde cai? É o céu. A gente vai dever para o céu, porque aquilo que Deus tem na minha vida, na sua vida, não vai ser pelo homem. Vai ser por Deus. Alabrachai. Não é os homens, é Deus que fez promessa para a tua vida, que fez promessa para a tua casa, que fez promessa para o teu ministério. É Deus que sustenta o teu e o meu ministério na terra. E quando Zefenate Paneia, o descobridor das coisas ocultas, tá lá, quando José pensa que Deus tinha esquecido dele, tá bom, só que ele lá, tudo que José punha a mão, irmão, Deus prosperava, Deus abençoava, Deus fazia coisas, Deus acrescentava tudo, tudo que aquele menino colocava a mão, Deus abençoava. Sabe o que Deus tá falando? Tudo que você coloca as mãos, tudo que eu colocar as mãos, a partir de hoje, Deus vai abençoar, Deus vai acrescentar. Deus é no sobrenatural, não é no natural, mas não, agora vai ser tudo no sobrenatural.
no instantâneo e no sobrenatural de Deus. E ele está lá cuidando dos presos, colocando ordem na prisão quando alguém manda chamá-lo. Faraó começa a ter um sonho, e esse sonho perturba Faraó, e ele vê que 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. Depois ele sonha 7 espigas gordas, e 7 espigas feias devoram as gordas. E ele quer entender que sonho é esse, e ele chama seus conselheiros, astrólogos, adivinhos, ninguém consegue definir o sonho para Faraó. E aí o copeiro lembra de José. Eu lá na prisão, quando eu estava lá, tinha um moço que me revelou o sonho e tudo que ele falou se cumpriu. Sabe o que Deus está falando? Tudo que Deus falar a partir de agora, decai na minha vida, na tua vida, vai se cumprir. Vai cumprir, Anacaia, porque é o próprio Deus que vai falar. O Recamachai é o próprio Deus que vai agir. É o próprio Deus que vai descer, que e vai fazer na minha vida e na tua vida. Faraó manda chamar José. José vai até Faraó. E ali Faraó conta o sonho para José. E José interpreta o sonho. E quando José interpreta o sonho, ele dá vestes limpas de linhos e coloca colar de ouro no pescoço de José. Honra. Sabe o que Deus está falando? Vai dar honra. José foi honrado e Deus é honrado através de José. Decamachai. Alguém vai te dar honra nesta Necai. Deus vai usar alguém para te honrar na terra, do Quetéria. Deus vai mostrar a glória, o poder. Echou. Vale a pena continuar, vale a pena perseverar, vale a pena continuar. Deus está falando, Deus vai usar alguém para honrar alguém nesta manhã. Vai te dar vestes novas, vai colocar colar de ouro, vai colocar sandália nos teus pés. Ai, catai, ochore, maia cai. Aí, Faraó está dizendo. Aí José fala para eles, você precisa pôr um homem para administrar tudo do teu reino. Para que quando a fome vir, porque serão 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Quando vir a fome, este homem possa administrar tudo e o teu povo passar pela fome. E não perecer o teu reino. Ele olha para José, no texto que eu li, diz, quem não seria esse homem se não fosse você? Pois a você será dado toda a autoridade. Eu te dou essa autoridade sobre o reino do Egito. Somente ao meu trono você não subirá. Tudo que você fizer, eu assinarei. Olha, sabe o que é isso, irmão? Isso é muito profundo. Tudo que você fizer, José, Zefanete Paneia, tudo que você fizer, eu vou assinar embaixo. Porque Deus é com você. Eita, coisa linda! Esse é o Deus que nós servimos, irmão. O Deus que pega as coisas pequenas para confundir as grandes. O Deus que pega o rejeitado, humilhado e exalta no meio dos príncipes, põe para sentar no meio dos grandes. É esse Deus que eu creio. E agora José não é mais carcereiro de prisão. José agora é governador, está governando. Agora José manda. Agora José ordena. Agora José é respeitado. Agora José é visto como autoridade pública no Egito de grande prestígio. Assim, Decamachei, é Deus que vai fazer na minha vida e na sua vida. Mas o segredo é continuar a ser simples, humilde, porque a gente não vê José se exaltando. A gente não vê José tocando trombeta. A gente não vê José querendo ser melhor do que todo mundo. Não, agora José, ele passou no processo e o resultado foi maturidade e crescimento espiritual. Agora José não é aquele menino tequinon que ficava lá levando e trazendo para o pai Jacó tudo que os irmãos faziam, não. Agora José, ele está no processo, um processo completo, mental, físico, comportamental, e ele, né? E agora ele permite
agir com prudência e responsabilidade. Agora ele é maduro. E ele cuida do Egito, cuida das nações. O Egito nunca foi tão rico e tão próspero. Deus engrandeceu tanto o Egito em tudo que você imaginar. Através da vida de José. Sabe por quê? Aonde Deus nos plantar, Deus vai acrescentar, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Se eu e você ouvir a voz dele, guardar os mandamentos e obedecer, mesmo no processo difícil. Deus abençoe, que você fique com essa palavra nesta manhã. Deus falou grandemente ao meu, teu coração. Deus abençoe todos os irmãos aí de Hortolândia, os irmãos de São Paulo, os irmãos de Goiás, os irmãos que estão na live, que têm estado conosco. Amanhã nós vamos estar aqui a partir das 6 horas de novo. E disse Efraim, e Deus me fez crescer na terra de minha aflição. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu te aguardo, meu querido, amanhã, às 6 da manhã, nós vamos estar sexta, sábado e domingo nessa live. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Aqui, missionária Simone, na live. Bom dia com o Espírito Santo. Deus abençoe você que esteve comigo até agora. Guarda essa palavra no teu coração. Deus vai cumprir as promessas na minha vida e na sua vida. E eu quero orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus por essa manhã tão gloriosa, por esse momento tão maravilhoso, que o Senhor se fez presente em nosso meio nessa manhã. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido na tua vida e na minha vida sempre. E eu quero orar em agradecimento e te aguardo na quarta-feira, Rua Santo Ivo, 190, Adebrai, Jardim Pereira, num grande culto de tarde, libertação. Você é o nosso convidado especial. Traga mais um com você, em nome de Jesus. Deus abençoe minhas irmãs Cláudia, Jéssica, irmã Cista, ali de Hortolândia. Oh, glória. Deus abençoe a nossas irmãs. Deus abençoe você, a sua casa. Que Deus conceda vitória, bênçãos grandiosas nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por mais um dia dessa live, por mais um dia, Senhor, da tua presença. Continua abençoando o teu povo, continua fortalecendo os filhos. Senhor, aqui a tua palavra nessa manhã, que possamos crescer espiritualmente, amadurecer na obra, que nós possamos ser, Pai, canais de bênção por onde nós passarmos. Cumpre em nossas vidas os seus projetos, os seus propósitos. Tira do nosso meio todo o apontar de dedo, tudo aquilo que não provém de ti. Pai, abre os nossos entendimentos, abre o nosso conhecimento, nos dá sabedoria na excelência do teu Espírito. Senhor, vai tocando, vai abençoando, vai capacitando nos dons, vai capacitando na palavra, nos ensinamentos. Pai, obrigado nesta manhã por mais um dia dessa live, que os teus filhos e filhas tenham um dia abençoado. Aqueles que vão entrar nessa live durante o dia para assistir, abençoa, Pai. E no nome de Jesus seja glorificado, Senhor. Efraim, nos faça crescer no tempo das nossas aflições e nos ajude, Pai, a cada dia na tua presença. Deus, obrigado por tudo e continue conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido, a sua vida. Tenha um ótimo dia. Que o Espírito Santo possa fazer grandes coisas na tua casa, com teus filhos. Teus filhos são sacerdotes, princesas do Senhor. Que Deus abençoe de todas as sortes de bênção a tua casa nessa manhã. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui, missionária Simone. Amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, às 6 horas da manhã. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe.